Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Por favor, como de costume, preciso que alguém, por favor, confirme se estão me ouvindo, estão me vendo bem, se está tudo certo aí para vocês antes que a gente comece a aula. Vou esperar um pouquinho, né? Também para que todo mundo se conecte aí e apareça para a gente poder continuar. Vocês estão me ouvindo bem? Tem alguém comigo aí? Tô vendo que tem bastante, já tem algumas pessoas online. Por favor, gente, se estiverem me ouvindo, escrevam. José, boa noite. Marcelo, boa noite. Agora sim, começou a melhorar. Quem mais que está aí comigo? Vamos lá. Tudo certo com vocês, pessoal? Como é que passaram a semana? Tudo bem? Fico feliz de ver que vocês estão voltando aí para as aulas, sinal que estão gostando, né? Miriam, boa noite, Miriam. Tudo bem com você? Nívia, tudo bem? Sejam bem-vindas. Antes de começar, enquanto o pessoal conecta, vão me contando aí, quem é a primeira vez que está aqui, alguns nomes já são familiares, mas outros eu não vi por aqui ainda, então me contem aí quem já apareceu por aqui, quem ainda não apareceu, porque aí a gente já começa a aula, tá bom? Tô vendo que tem bastante pessoas conectando, tem algumas que não estão escrevendo aqui, então eu vou me apresentar rapidinho, vou colocar os recadinhos que eu sempre tenho que dar antes da aula começar, e aí a gente segue com o conteúdo programado para o dia de hoje, tá bom? Meu nome é Junit, eu sou gestor e dono de restaurante, e há alguns anos eu tenho estudado e estou me dedicando aí a criar uma gestão profissional e um método que está sendo aplicado e testado dia após dia aqui no meu restaurante. Diante de várias pessoas, de vários amigos, colegas de profissão aí procurando ajuda e perguntando como é que eu faço essas coisas, eu decidi criar um canal e compartilhar os meus pensamentos, as minhas linhas de gestão, a forma como eu gerencio tudo isso, como eu executo essas coisas, e é por isso que nasceram essas aulas ao vivo, depois elas ficam lá no YouTube também, né? E eu consigo transmitir um pouquinho do meu conhecimento e fazer com que isso chegue, né, tão longe aí, Brasil afora. Se vocês puderem escrever também onde é que vocês são no chat, vai ser legal para a gente saber o quão longe está indo a mensagem. Eu sou de Caçador, Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, tá bom? Vamos lá, enquanto vocês escrevem aí, eu vou começar a dar uns recadinhos aí que são normais aqui, né, para todo mundo ficar sabendo. As pessoas que estão aqui pela primeira vez ainda não sabem, então eu vou explicar como é que é a dinâmica aí dessa aula, tá bom? Olha só, Maceió, Goiás, oxa, bastante gente, hein? Vai muito longe, muito feliz de saber que a mensagem está indo tão longe que está sendo útil para vocês também, né? Então vamos lá. Primeiro, antes de começar a falar sobre o conteúdo de hoje, eu preciso dar alguns recadinhos. O primeiro deles é que sempre entre o tempo que eu falo aqui no meu restaurante, aqui dentro do meu restaurante agora, e a mensagem chega aí para vocês, demora mais ou menos uns 10 segundos. Então, se vocês escreverem alguma pergunta no chat enquanto eu estiver falando e eu demorar para responder, se eu não conseguir responder pelo delay, eu vou responder no final da aula todas as perguntas. E aí eu sempre convido as pessoas que são os fortes, os que estão aqui porque realmente querem aprender alguma coisa, a ficarem comigo até o final. O conteúdo da aula é bem dinâmico, eu acabo abordando tudo o que eu devo aí num tempo mais rápido possível, acabo tentando fazer as aulas cada vez mais dinâmicas, cada vez mais potentes, assim, né, para que a mensagem chegue de uma maneira mais rápida e mais sintetizada para vocês, mas no final sempre é um momento muito rico e que, na minha visão, é a principal vantagem para quem está aqui comigo ao vivo, né? Para vocês que vieram aqui assistir essa aula ao vivo, no final da aula eu respondo todas as perguntas que vêm e só paro até que ninguém mais tenha uma pergunta. Então, seja a pergunta sobre o assunto da aula ou qualquer assunto que for, eu vou responder sempre no final. Então, podem ir deixando as perguntas aí, se eu não responder na hora, no final eu volto e respondo todo mundo, beleza?
Como a aula é curtinha, o segundo pedido que eu tenho para fazer é que vocês desliguem os celulares, se vocês se permitiram estar aqui, né? Então, pelo menos não olhe o WhatsApp e se concentre na aula, porque com certeza é bastante coisa e é bem legal. E outra coisa também, às vezes o assunto que eu vou abordar pode ser familiar para alguns de vocês, e se vocês em algum momento pensarem que já sabem isso que eu estou falando, isso é uma chavinha do cérebro e ele desliga ali a chavinha quando você pensa, isso eu já sei, e você para de se concentrar. Então, toda vez que você tiver esse ímpeto de pensar que já sabe o que eu vou falar, preste mais atenção ainda, porque nisso vira uma chavinha ali, você não presta atenção, você vai acabar perdendo algo bacana, talvez algum conteúdo que seja interessante, seja relevante para você e que você, né, não vai acabar aproveitando da melhor maneira, ok? Vamos lá. E se você perdeu alguma aula, quer ver o restante do conteúdo que eu já falei, tem as minhas redes sociais, tem o meu canal no YouTube, tem várias coisas, eu vou colar aqui. Eu respondo todas as perguntas que tem lá no meu canal do YouTube, tem todos os vídeos dessas aulas ao vivo que já foram feitas também, estão lá para assistir para quem quiser. Peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam as redes sociais lá, deem os likes, escrevam seus comentários, escrevam como as minhas aulas ajudam vocês, como eu posso melhorar elas, porque assim o meu canal cresce, mais gestores de restaurante, mais donos de restaurante, assim como nós, acabam vendo esse material e a gente consegue ir cada vez mais longe, beleza? Então estão aí os links, podem ver ali no chat, e quem não curtiu ainda, vai lá, deixa um joinha, que vai ajudar bastante, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a aula de hoje, né? Eu tô vendo que tem galera aqui, ó, Salvador, Goiás, Maceió, Aracaju, caramba, é muito longe mesmo, que legal. Então, hoje, a aula de hoje é sobre os perigos de centralizar as decisões só no gestor, né? E eu fiz essa aula, então, para quem, né? Para quem é gestor ou dono de restaurante, para quem é gerente, quem gerencia o negócio do restaurante também. Eu não sei quem aqui é dono de restaurante, quem aqui é gerente, se vocês quiserem escrever qual que é o papel de vocês no restaurante, ou também se vocês não têm nenhum papel e querem abrir um restaurante, por favor, escrevam no chat, que é bem bacana também para mim saber com quem que eu estou falando, né? E como é que é o nível aí de vocês de organização. Para quem é faixa branca para quem está aqui a primeira vez, é o termo que eu uso para gestor que ainda é amador, que se considera um gestor inexperiente ou que não tem muita experiência, que ainda não tem um nível de gestão profissional, um nível de consciência sobre o seu negócio profissional, né? Para quem centraliza todas as decisões do seu restaurante, se você é gerente e não deixa a tua equipe pensar, se você é proprietário e não deixa ninguém decidir nada por você, essa aula é para você. Se você é dono do restaurante ou gerente e se sente sobrecarregado com o trabalho, tem aquela sensação que está trabalhando muito todo dia, que está dando o máximo que pode e que não está rendendo o suficiente, essa aula também é para você, tá bom? Qual que é o objetivo dessa aula, então? Qual que é o intuito dessa aula acontecer? É explicar aí alguns prós e alguns contras de centralizar as decisões e algumas reflexões sobre o que eu venho pensando e trabalhando aí ao longo da minha vida, tá bom? E o que você pode esperar dessa aula? Você pode esperar que você vai sair daqui entendendo quais são as vantagens de fazer uma gestão descentralizada, uma gestão sem centralização das decisões. É isso que vocês podem esperar dessa aula de hoje, beleza? Todo mundo comigo? São fortes? Vamos aí? Vamos comigo até o final? Prometo que vai ser um conteúdo bem bacana. Estou vendo que já tem gente que está desistindo aqui, que devem ser os fracos, né? Que acham que já sabem das coisas. E eu espero que vocês fiquem comigo aí até o final, tá bom? O Marcelo está dizendo que as aulas 9 e 11 não estão disponíveis no canal. Marcelo, vou te explicar o porquê antes da gente continuar. As aulas 9 e 11 eram as aulas de venda, né? As aulas que foram para abrir a minha turma do treinamento pago, do meu curso Gestor Faixa Preta. Então, é por isso que elas não ficaram no ar, porque elas eram aulas específicas para as pessoas que tinham interesse em fazer o curso pago. Por isso que elas não estão no ar, tá bom? Mas vamos lá, vamos em frente com relação ao tema, beleza?
Então, sobre centralizar decisões. O que é centralizar decisão? Eu não entendi esse negócio ainda. Será que eu sou dono do restaurante, não posso mandar nele? O que você quer dizer com relação a isso, né? Então, assim, o que é uma gestão centralizadora? Só para a gente deixar bem claro. O nome é bem, né? Já diz tudo, né? O nome já mostra como é, o que quer dizer, mas enfim, vou explicar um pouquinho melhor. Então, o que é uma gestão centralizadora? É quando todas as decisões estão na mão de uma única pessoa. Quando absolutamente tudo é uma pessoa só que decide. Seja ela o gerente, seja ela o gestor, o dono do restaurante, mas quando a gestão é centralizada, quando só um decide. Né? E quando também os colaboradores apenas cumprem ordens ao invés de pensar. Então, se você pode pensar assim, eu não sou centralizador, mas se os teus colaboradores só fazem as coisas se você mandar, ou se você explicar o que você quer, se você falar o que você quer, não necessariamente dando uma ordem em si, a tua gestão é centralizadora. Se falta iniciativa, se as pessoas não sabem o que fazer quando você não está lá dentro do teu restaurante, isso é uma gestão centralizadora, ok? Claro isso para vocês? Conseguiram entender? Mas e aí? Daí vem a pergunta, né? Bom, já que agora a gente já sabe o que é uma gestão centralizadora, Junti, por que o gestor costuma centralizar as decisões? Qual que é o erro aí dos faixa branca com relação a centralizar as decisões? O que isso implica, né? Então vamos falar do porquê agora. Por que centralizar a decisão é algo que pode prejudicar ou algo que pode fazer que o restaurante tem algum tipo de prejuízo na gestão. Por quê? É isso que a gente vai abordar agora. Porque geralmente os gestores, quando eles são faixa branca, eles não têm experiência, eles não conseguem confiar nos seus colaboradores totalmente, né? Outro porquê é porque acabam tendo medo de ensinar os colaboradores a fazer as coisas, a terem iniciativa, a decidirem, a terem uma visão de donos do negócio, treinarem, investirem nas pessoas e as pessoas saírem. Esse é outro porquê que eu acabo ouvindo muito. Se você se identificar com algum porquê, por favor, vão escrevendo aí. Isso para mim também é bem importante saber. Né? Outro porquê que eu sempre costumo ouvir, eu centralizo porque eu considero que o meu restaurante não é organizado o suficiente para eu poder delegar. Eu acho que o restaurante é muito pequeno, não tenho como delegar porque é muito pequeno, são poucos funcionários, então eu não preciso delegar, eu não acho que delegar seja uma tarefa importante, então eu acabo decidindo tudo eu mesmo, porque só tem eu e mais poucas pessoas. Esse é outro porquê que acaba complicando a vida dos faixa branca, né? E acabo ouvindo N outros porquês aí, mas esses são alguns só para exemplificar para vocês o que eu quero dizer quando eu estou falando aí a respeito de centralizar decisões, quais são os problemas, e o que geralmente é a pontinha aí, o fio da meada que acaba desencadeando um monte de problemas depois, né? E aí agora eu vou contar um pouquinho de história para vocês, né? Eu sempre digo que o que eu falo aqui nessas aulas são coisas que eu vivencio no meu dia a dia. São coisas que eu aplico aqui no meu restaurante, que acontecem aqui no dia a dia e que eu testo e resolvo. Então eu estou aqui contando um pouco da minha realidade para vocês, e essa realidade é a que eu tenho aqui no meu restaurante hoje, né? Então, falando um pouco sobre isso, né, eu vou falar sobre algumas coisas que eu já tentei. Né? Quando eu era faixa branca e estava lá naquela vai e não vai, né, enfim, não entendia direito o que estava acontecendo aqui no meu negócio, não sabia direito os números do meu restaurante, não sabia se isso estava certo ou não, se eu estava no caminho ou não estava e tal, eu acabei tentando algumas coisas e aprendendo. Né? Então, como eu acredito que a grande maioria aqui, que é faixa branca, eu já tentei decidir tudo. Né? É óbvio que quando você está montando um negócio, você tem a tendência de querer decidir tudo, porque aquilo é um sonho para você, você precisa se aproximar das pessoas, você não quer errar, enfim, então você acaba querendo decidir tudo, absolutamente tudo, né? Então eu também, quando era faixa branca, já tentei contratar uma pessoa para fazer a gestão do meu negócio. Eu já contei essa história várias vezes, mas logo que eu comecei, o restaurante para mim era um investimento, eu tinha outro emprego, outras empresas, enfim, e decidi montar o restaurante achando que eu poderia contratar alguém para cuidar dele e que eu só poderia vir aqui tomar uma cervejinha, comer um sushi e que ia estar tudo certo, né?
Então eu contratei uma pessoa achando que ele poderia fazer o meu papel de gestor e que eu poderia abdicar de todas as minhas obrigações. Eu já tentei fazer isso também, obviamente não deu certo, né? Eu não consegui ter o controle, então eu descentralizei a gestão da maneira errada. Então eu tentei isso e também não deu certo. Não sei se alguém já fez isso, mas eu já tentei aqui também. E a última coisa que eu tentei, que também não deu certo, foi eu tentei delegar as coisas, dividir a minha responsabilidade, transferir as minhas obrigações para outras pessoas. Por exemplo, então as compras, os insumos, quem vai comprar vai ser o chefe de cozinha. Né? Eu tentei delegar, mas ao mesmo tempo eu não dava o poder para ele decidir. Então, se alguém ligasse aqui e falasse, olha, eu consigo fazer o peixe para você mais barato, e fosse um fornecedor novo, ele não tinha o poder de decidir sobre mudar de fornecedor, ele não tinha o poder de negociar preço, e aí acabava que ele tinha que me ligar invariavelmente. Então o meu erro foi tentar delegar e não dar o poder da decisão para quem deveria. Então eu não deleguei, eu apenas terceirizei uma parte da informação, mas também não deixava a pessoa trabalhar direito, porque ela dependia de mim para decidir tudo. E aí eu pergunto para vocês já tentaram alguma coisa desse tipo que eu acabei de contar? Vocês já tiveram ou vivem alguma situação dessa? Enquanto eu tomo uma aguinha, vocês podiam ir me contando aí se vocês se identificaram com alguma dessas situações que eu já falei, se isso acontece para vocês no dia a dia ou não, tá? Vamos falando que é importante para a gente saber como é que está indo o ritmo da aula aí para todo mundo, tá bom? Olha aí, ó, depoimento do José. Essa centralização foi um dos motivos de ter fechado meu primeiro restaurante. Olha só, hein, José? É isso aí. É comum, é um erro bem comum, que é fácil de ser resolvido, relativamente fácil de ser resolvido, mas que custa caro, né? Então tá aí, ó, o depoimento do José para confirmar que o que eu estou falando aqui, que esse conteúdo dessa aula é realmente relevante, né? E que não tem como fugir disso, né? É uma coisa que acontece e acaba prejudicando mesmo. Mas aí, vamos dar andamento então, eu tentei tudo isso e percebi que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Porque o restaurante não ia bem, eu estava me sentindo cansado, estava me sentindo sobrecarregado, eu ficava irritado porque todo mundo ficava me perguntando as coisas e eu não entendia por que não faziam as coisas mais óbvias, como, eu tenho que varrer a cozinha hoje, tenho que repor a geladeira, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E era tipo quando você é pai de criança pequena que fica falando pai, 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 pai o dia inteiro e mãe, mãe, mãe o dia inteiro, né? Aqui era assim também. Então eu saía daqui destruído, cansadíssimo, assim, derrotado mesmo, muito cansado, eu me sentia sugado, me sentia bem mal, eu achava que eu estava faltando horas para mim no meu dia, eu achava que eu trabalhava e as coisas não estavam acontecendo, e eu vejo que isso é uma frustração que vários gestores de restaurante têm também, que várias pessoas têm. Né? Eu acredito que se você ainda não passou por isso sendo faixa branca, muito provavelmente você vai passar, isso é inevitável. As coisas acabam acontecendo e aí acabam gerando esse tipo de peso, esse tipo de dor, esse tipo de falta de consciência, etc. E aí, um belo dia, eu decidi, dentro da minha história, já falei isso várias vezes também, que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava melhorar, né? E dentro disso, eu decidi estudar, eu decidi trazer consultores, eu decidi que eu ia treinar as pessoas, que eu ia implantar um método de gestão, que é isso que eu vivencio. Né? E algumas coisas que eu decidi fazer dentro desse universo todo da gestão aí, especificamente para tratar dessa descentralização das decisões, né, de como fazer isso da maneira correta, foram três coisas principais, assim, e é isso que eu vou compartilhar com vocês como dica hoje, né? Então, a primeira coisa que eu decidi fazer foi fazer um organograma geral da minha empresa. E daí você pode me perguntar, tá, Junti, mas organograma, minha empresa tem 3 pessoas, minha empresa tem 4 pessoas,
né? Minha empresa tem 10 pessoas, independente da quantidade, gente. Fazer o organograma pode ser um exercício muito legal. Porque geralmente quando você é gestor, você acha que as pessoas sabem tudo. Você acha que é muito óbvio para elas. Ora, se eu sou dono da empresa, eu decido. Se ela é gerente, ela tem que decidir sobre problemas no salão, ela tem que decidir sobre alguns ingredientes que não chegaram, etc. Só que se você não falar isso, a pessoa não vai adivinhar. E aí acaba gerando uma lacuna, sabe? Uma brecha que acaba causando vários problemas. Muito estresse aí para alguns donos de restaurante. E é isso que fazer o organograma traz. Eu vou esclarecer um pouco mais sobre isso depois, sobre a estratégia por trás do organograma, tá? A segunda coisa que eu decidi fazer foi criar um comitê gestor. Isso eu aprendi, né, com o consultor que eu contratei, que ter um comitê gestor para deliberar sobre algumas decisões era ótimo. E eu vou contar também isso um pouquinho sobre como é que funcionou isso como dica também. Né? E a terceira coisa fundamental para descentralizar foi a criação de um regimento interno. Então eu decidi que eu ia criar um regimento interno. Então vamos lá. 3 dicas hoje que eu vou falar sobre como é que impactam dentro do restaurante, como é que isso funciona. Primeiro, fazer um organograma sobre os cargos da empresa. Segundo, criar um comitê gestor, criar um comitê para fazer as decisões. Vou explicar isso mais detalhadamente. E terceiro, criar um regimento interno, fundamental. Você precisa deixar claro as coisas, né? Então, agora eu vou falar sobre qual foi a estratégia por trás de cada um desses 3 itens e como que isso impactou aqui dentro do meu restaurante para vocês verem e se identificam com isso também, tá bom? Então, assim, a primeira estratégia é deixar isso muito claro, né? Deixar tudo claro para as pessoas, para elas entenderem, né, o que é a responsabilidade delas e como é que isso funciona. Então, o organograma serve exatamente para isso. Para quem não sabe o que é organograma, é tipo um gráfico, um desenho assim que você coloca lá. Então, lá em cima do gráfico, o nome da empresa. No meu caso, Maimuki Sushi, né? Logo abaixo do nome Maimuki Sushi, que é a grande organização, que é a empresa para que eu trabalho, mesmo sendo o dono dela, eu também trabalho para a minha empresa, né? Eu não sou a minha empresa, eu faço parte da minha empresa, né? Então logo abaixo do nome Maimuki tem o meu nome lá como CEO, como diretor, como vocês quiserem chamar. Hoje em dia se chama CEO, né? Então diretor, coordenador, proprietário, enfim, são vários nomes para a mesma coisa. Para o fundador da empresa, para quem colocou o dinheiro lá e montou, para quem é o dono do sonho, né? Então abaixo do Maimuki está o meu nome lá, CEO Junichi Ueda. Logo abaixo do meu nome está lá, comitê gestor. E aí que é o bacana, tá? Então tem o comitê gestor e para baixo disso tem lá, então, chefe de cozinha, chefe de atendimento do salão, gerente financeiro, todos os meus líderes estão. Então, tem o nome do meu restaurante acima, o meu nome abaixo, tem o comitê gestor e para baixo disso tem os gerentes. E agora eu vou explicar, né, o que é o comitê gestor. Então, assim, antes de passar para o comitê gestor, já estava me esquecendo, vou fazer um arremate. Então, no organograma, você vai escrever lá, então, a posição de cada um na hierarquia da empresa, para você demonstrar uma hierarquia. Ah, mas isso não é exército. Eu sei que não, mas é importante que as pessoas entendam quem que manda em quem é responsável por quem. Você pode pensar que as pessoas têm clareza sobre isso, mas eu te garanto que se você tiver 3 ou 4 funcionários, isso também vai acontecer. Mais importante ainda, cada pessoa tem que ter uma posição no organograma e uma descrição da sua função. Então, o que é o CEO? É a pessoa fundadora, é a pessoa que decide os rumos da empresa, que tem o maior voto no comitê, que, enfim, quem que é o gerente? O gerente da cozinha, o chefe de cozinha, quais são as responsabilidades do chefe de cozinha? Quem que o chefe de cozinha coordena? Isso tudo você tem que detalhar nesse organograma. Ah, Judy, você tem um modelo do organograma? Não, não tenho. Eu fiz o meu organograma, mas existem vários softwares, o Excel, existem vários sites aí que dão modelos de organograma, é super simples de fazer, dá para fazer à mão também, enfim, mas é interessante que você faça e mostre isso para todos os colaboradores. Isso é fundamental também para quem tem empresa familiar. E essa dica aí, ó, vale ouro. Conheço muita gente que vem de empresa familiar. Não é o meu caso. Eu fundei a minha empresa e os meus outros negócios também e sempre tive sócios que não eram da minha família. E, enfim,
do Maimuc eu sou dono, único dono, eu comecei com um sócio aqui, mas agora eu comprei a parte dele, sou o único dono, mas eu vejo isso em empresas de colegas, empresas de clientes, empresas de alunos também, que são familiares e que têm dificuldade demais, porque como é da família, todo mundo manda, né? E aí os funcionários, os colaboradores não sabem quem obedecer. Chega um e manda, chega outro e desmanda, e aí a coisa começa a ficar complicada. Então o organograma ajuda muito nessa clareza. É importantíssimo que se defina um CEO. Mesmo que esteja lá o pai, a mãe e os filhos dentro da empresa, é importantíssimo que tenha a clareza de quem é o CEO, quem é que decide, quem é o diretor. Porque senão você vai ficar numa briga ali, muito cacique, pouco índio, que vai causar só confusão. Então fica aquele manda e desmanda, daí quando você dá uma dura num colaborador que está infringindo alguma norma, vem a tua mãe e passa a mão na cabeça, daí você vai lá e você é o marido, o dono da empresa, daí delega para o teu filho vai lá dar uma ordem que não é o que você concorda, você vai lá e desautoriza o teu filho, isso começa a gerar muita confusão. Então, dica de ouro, é importante, se o negócio for familiar, quem é que manda? Tem que ter clareza sobre isso e respeito. Dentro da casa de vocês, você discute com o teu filho, você discute com o teu pai, você discute com a tua mãe, você quebra o pau, você faz o que você quiser. Mas dentro da empresa, quem manda é um só. Não funciona. Eu nunca vi uma empresa que não tenha clareza, uma empresa familiar que não tenha clareza sobre cargos, sobre responsabilidades, que deu certo. E isso eu aprendi com uma pessoa que mudou a minha vida, que é uma grande referência para mim, que é o Robinson Shiba, fundador do Shining Box. Eu tive uma oportunidade, em algumas aulas eu já contei, mas enfim, esse foi um dos conselhos que ele me deu no tempo que eu pude conviver com ele, e isso para mim mudou a minha vida, eu vou levar para a minha vida inteira, e eu sempre ensino isso para quem quiser. Então ele mesmo me deu o exemplo, olha, Junti, meu pai trabalha aqui, eu tenho minha mulher, meus filhos, enfim, e um dia a gente chegou numa conversa e decidiu que quem manda aqui sou eu, não é minha irmã, não é meu pai, não é ninguém. Lá na minha casa a gente pode até quebrar o pau, meu pai vai me chamar, lá vai falar, não gostei do que você fez, mas aqui quem manda sou eu. Então isso ficou muito claro para mim e eu cheguei à conclusão que eu tinha um sócio aqui também, a gente tinha clareza sobre quem mandava e quem não mandava, e é por isso que a empresa deu certo. Porque se eu não tivesse a liberdade, se eu mandasse e ele desmandasse, também não daria certo. Então o organograma serve para isso, definir quem faz o quê, quem manda em quem, quais são as responsabilidades de cada um. Entenderam? Vamos lá, escrevam no chat para mim. Tem bastante gente aí e ninguém está falando nada. Se entenderam, escrevam lá. Entendi. Entendi e sou forte, vou ficar até o final. Vamos lá, quero ver quem está comigo aí, tá bom? Então, sobre a primeira dica do organograma, é isso que eu tenho para falar. Se alguém tiver alguma dúvida a mais, como sempre eu vou responder todas as perguntas. Podem ir colocando aí no chat que depois eu respondo também, ok? Então, sobre o organograma, está explicado. Vamos em frente, vou tomar uma aguinha e a gente vai em frente. Aí, a segunda dica, né? Lembra lá que eu falei sobre comitê gestor? Então, tem a empresa, Maimuc, né, a minha empresa, eu que fundei, mas eu trabalho para a minha empresa, eu não sou a minha empresa, ok? Então, CEO sou eu, para baixo do meu nome tem um comitê gestor. O que é o comitê gestor do Maimuc? São várias pessoas que se reúnem para decidir sobre o rumo do Maimuc. Complicou aí? Deu tela azul? Tá, gente, mas você fundou o negócio, você é o CEO, e mesmo assim você não decide as coisas, eu decido, mas eu tenho um comitê gestor, e vou explicar o que é e para que serve. O meu comitê gestor é formado pelos líderes e por mim. Então, eu tenho aqui um líder do financeiro que me ajuda, né, e eu vou explicar o porquê dessa pessoa aqui também. Então, tenho um líder do financeiro, eu tenho uma gerente que trabalha no salão, gerente do atendimento, e eu tenho a terceira pessoa que é o gerente da cozinha, que é o chefe de cozinha, né? O líder da cozinha, o líder operacional. Então esses três participam comigo, sou a quarta pessoa do nosso comitê gestor. O que é o comitê gestor? Então é um grupo que se reúne para deliberar sobre o que acontece nisso. É aí que começa a descentralização. E essa dica vale ouro, né? Porque assim, o que acontece? Quando você tem um comitê que delibera, a decisão é compartilhada. Então não é o Juni que decidiu porque ele quer. E o que isso melhora na tua vida? Primeiro, você ensina as pessoas, você consegue mostrar para elas como é que você pensa. Então os teus líderes vão ter mais clareza
sobre a forma como você pensa, sobre a forma como você age, sobre o que você quer. Porque dentro desse comitê você vai explicar, olha, eu acho que a melhor decisão para tal situação é essa. Por isso, isso, isso. E os outros vão argumentar. Então, isso, o que acontece? Isso anula mau humor. Se você está num dia ruim, se você está numa semana ruim, se você teve um problema em casa, se brigou com a mulher, se você está sem dinheiro, se a tua cabeça está muito louca, enfim, você acaba conseguindo minimizar o impacto do teu humor, do teu mal-estar, entende? Então, assim, essas pessoas, elas vão entender como é que você está pensando e vão te ajudar, vão ponderar e vão evitar que você erre. Então, assim você começa a explicar como é que funciona a tua cabeça, como é que o CEO dá a opinião, os outros argumentam, você como CEO também pode ir crescendo, como diretor você pode ir amadurecendo e as decisões vão ficando muito acertadas. Porque, lembra, é impossível você como diretor da empresa estar em todos os lugares. Em algum momento você vai estar em um lugar e alguém vai estar trabalhando sozinho em outro lugar. Então é importante que você tenha outros olhos, outros braços, e esses são os papéis dos líderes. Isso independente do tamanho da empresa, gente. Você precisa conseguir sair da tua empresa e tirar um dia de folga sem que ela pare de funcionar. Não tem outro jeito. Como é que você vai ter saúde? Né? Então é para isso que serve o comitê gestor. Segundo, né, quando você tem um comitê gestor, não é o Unity Keys, você deixa de ser a empresa. O MyMook é uma empresa que tem as pessoas que deliberam. Às vezes você pode me perguntar, tá, Judy, mas e daí se o comitê não chegar num acordo? Algumas vezes, eu já falei sobre tipos de liderança, você não consegue ser democrático, você vai ter que impor algumas coisas. Já aconteceram algumas vezes, no começo é mais difícil, mas pode ser que vai chegar um momento que você vai ter que impor. Não, agora eu como CEO sou o voto de desempate aqui, preciso decidir e vai ser assim. Mas eu sempre tento discutir e explicar as decisões que eu tomo para o meu comitê, para que eles também, se alguém questionar, se alguém não entender, se começar alguma fofoquinha, eles consigam me ajudar a defender, ok? Entendido a importância do comitê gestor e do organograma? Entenderam? Escreve lá. Eu entendi o que está rolando aí na cabeça de vocês. E a terceira dica, e não menos importante, é a criação de um regimento interno, né? O que é um regimento interno? É a lei do trabalho resumida, gente. Eu peguei aí os maiores problemas que eu tinha e a gente fez um regimento interno, um regulamento interno. Coisas do tipo, a empresa valoriza pontualidade. Atrasos não são considerados, não é considerado alguma coisa positiva. Enfim, enalteço alguns pontos, algumas coisas que eu gostaria que para mim são importantes, como pontualidade, como assiduidade, como o uso correto do uniforme, como higiene pessoal em dia, enfim, tá tudo lá escrito, né? Tá tudo escrito, são várias páginas lá falando. Então, quando você é contratado, você vai passar pela experiência, você tem direito a isso, 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 o teu horário de trabalho é assim, assim, assado, tá tudo lá detalhado, o que pode, quais são as proibições, quais são os benefícios que tem, o que a empresa não concorda, o que é considerado muito ruim pela empresa, o que é considerado muito bom pela empresa. Então, assim, tem um manual lá que é impresso tudo com coisas dentro da legislação, dentro da lei normalmente, e todo funcionário que entra, todo colaborador que vai ser contratado, senta comigo, eu sento com ele e leio o regulamento e explico item por item. Olha, você está entrando aqui numa empresa, a minha empresa tem um modelo de gestão que é assim, e eu vou explicar para você item por item, porque a partir do momento que você entrar aqui, você vai ser parte dessa empresa e, logicamente, você vai ter que seguir as regras da casa. É assim que funciona. Então, desde o primeiro dia, eles já têm um impacto sobre a diferença de trabalhar no MyMook e num sistema de gestão implantado que é incomum em outros restaurantes. Então, ali, eles já acabam tendo um contato pela primeira vez com o método de gestão que eu aplico aqui e com as regras. O que acontece com isso? Eles não podem dizer que não sabem das regras. Eles não podem dizer que é proibido usar celular durante o horário de trabalho. A empresa não concorda com o uso do celular durante o horário de trabalho e é proibido. Então, se eu pegar um deles usando o celular, eles sabem que desde antes deles começarem a trabalhar, eu já tinha dito que a empresa não gosta, né,
que use o celular durante o horário de trabalho, que é proibido. Então, você já vai preparando a cabeça da pessoa, condicionando o mindset dela para entender que existe hierarquia, que existe uma ordem, que existem regras, que o negócio é sério, que ninguém está ali brincando e etc. E, mais importante de tudo, quando você tem um manual de normas internas, quando você tem um regimento interno, você pauta as tuas decisões e as decisões do comitê tem apoio, tem base para tomar decisão. Então você consegue dizer, olha, a empresa tem um regulamento e nesse regulamento diz que não pode usar celular durante o horário de trabalho. Nós pegamos você usando o celular durante o horário de trabalho, logo você infringiu uma regra da empresa e é por isso que você vai receber uma advertência. Conseguiram entender? Não é o Junit não gosta que use o celular no horário de trabalho, ou o gerente, o chefe de cozinha não gosta. Fica impessoal, é a empresa que não gosta, são regras, são normas. Isso vai gerando uma cultura que aqui no restaurante é chamada de filosofia Maimuk. Se vocês conversarem com os meus colaboradores, vocês vão ver que existe isso dentro deles e que já está enraizado, já está na veia deles isso aí, e uns passaram a cobrar dos outros, porque está muito claro para eles o que a empresa espera deles, da onde que eles vêm, para onde que eles podem ir, da onde que a empresa está atualmente, qual que é o objetivo da empresa, onde é que a empresa quer chegar, e veja, não é onde é que o Junit quer que a empresa chegue, onde é que a empresa quer chegar. Eu decidi isso, a visão é minha, mas os meus líderes, o meu comitê compartilha comigo dessa vontade, desse anseio, dessa garra para a gente alcançar novos patamares. E assim passa a ser uma decisão da empresa, uma decisão por algo muito maior. E o que isso acarreta? Se o Junit não estiver aqui, vai acontecer do mesmo tempo, né? Da mesma forma. Então, quais são os resultados disso, né? E algumas curiosidades. Lógico que no começo ninguém acreditava que isso ia funcionar. Me chamavam de louco. Meu Deus, gente, isso aí nenhum restaurante faz. Você está ficando louco. Qual que você acha que isso vai mudar na vida das pessoas, etc. E eu fui insistindo e fui convencendo um por um, fui convencendo os líderes, fui criando novos líderes, fui treinando as pessoas e eles foram entendendo a importância disso e passaram a acreditar, e isso está enraizado, e eles não se sentem confortáveis com ninguém infringindo a regra, eles não se sentem confortáveis com as coisas fora do lugar, está todo mundo muito enraizado. E daí pode vir a pergunta, tá, Júnior, mas é fácil isso? Não é? É rápido isso? Não é. Demora também. Mas vale a pena? Vale. Vale muito a pena. E aí você vai colher alguns resultados. E essa é a última parte do que eu tenho para falar antes de abrir para as perguntas de vocês. Quais são os resultados disso, Junti? O que você colheu por ter implantado isso? E o primeiro resultado, e o melhor deles, na minha opinião, é a melhoria na minha qualidade de vida. Sumiu aquela sensação de que eu estou sobrecarregado. Sumiu aquela sensação de que eu estou trabalhando que nem um louco e não estou conseguindo render. A minha empresa ficou mais produtiva, a minha empresa anda sozinha, eu posso deitar e dormir, eu posso me dar o luxo de tirar um dia de folga, eu posso me dar o luxo de tirar férias, eu posso me dar o luxo de viajar e conseguir desligar meu celular sem medo do que vai acontecer aqui, porque eu sei que a minha equipe sabe que eu confio neles e que eles sabem também o que eles têm que fazer. Então, essa clareza, essa organização toda trouxe para mim um aumento na minha qualidade de vida considerável. Então, assim, melhorou muito mesmo. E o segundo benefício, e melhor dele também, na minha opinião, é que depois que eu decidi descentralizar as decisões do meu restaurante, que eu consegui deixar claro o que cada um tem como obrigação e até onde que eles podem ir, é óbvio que eles têm um limite. Então, o gerente da cozinha sabe que ele pode comprar peixe até tal valor. Acima desse valor, ele tem que vir conversar comigo, porque eu continuo sendo responsável pela empresa. Entenderam? Então, delegar não quer dizer abdicar. Você passa a responsabilidade para alguém sobre a compra do peixe, por exemplo, mas é minha função como gestor conferir. Então, ele sabe que até tal valor ele pode comprar o peixe. Acima disso, ou qualquer coisa que aconteça fora do normal, ele vai me procurar e a gente vai deliberar junto sobre a ação. Mas voltando ali, eu ganhei muito mais tempo, muito mais paz de espírito para poder fazer o que um diretor de uma empresa realmente tem que fazer, que é analisar a empresa, procurar onde é que estão as falhas e evoluir a empresa.
Então, eu passei de uma gestão que era totalmente reativa. O que é uma gestão reativa? Quando pega fogo, você corre apagar. Então, assim, você só fica o tempo inteiro resolvendo bomba, resolvendo abacaxi, resolvendo confusão, resolvendo falta de fornecimento, resolvendo tudo. Então, a gente deixou de ter uma gestão aqui na empresa que trabalha resolvendo problemas, né? Porque a gente já antecipa alguns problemas pela metodologia, a gente já consegue resolver as coisas de uma maneira mais rápida, sem eu ter que me envolver, e passei a ter uma gestão muito mais preventiva, uma gestão muito mais inteligente. E aí que o meu negócio deslanchou. Quando eu passei a fazer o trabalho que um diretor tem que fazer mesmo, fazendo uma gestão preventiva, eu passei a ter tempo para pensar em estratégias, eu passei a ter tempo para analisar os indicadores, eu passei a ter tempo de sair daqui da minha cidade para ver o que está acontecendo no mundo, para ver o que os concorrentes estão fazendo. A minha cabeça abriu, eu pude trazer mais informação aqui para dentro, evoluir o negócio e fazer com que as coisas andem numa velocidade mais alta, dentro do rumo correto, e as coisas têm funcionado muito melhor. Então, vocês podem me perguntar, tá, Junti, mas o restaurante anda sem você? Não precisa mais do Junti? Não, cada um tem o seu papel, né? É óbvio que se a gente não mudar o cardápio em nada, né, e eu precisar tirar, como tirei na semana passada, uma semana para viajar, para descansar, para fazer negócio fora daqui, eles vão tocar e eu não tenho medo nenhum disso, né? Qual que é o meu papel hoje dentro da minha empresa? Decidir qual é o próximo passo. Eu não preciso mais, é óbvio que eu preciso me preocupar em resolver alguns conflitos, resolver algumas situações, né? Um problema ou outro que, invariavelmente, isso não tem como você se livrar. Afinal de contas, você continua sendo responsável pela tua empresa. Mas eu passei a ter muito mais tempo para pensar no futuro da minha empresa, nos próximos passos, as portas foram se abrindo, como esse curso aqui, como essa aula, então eu consigo hoje conciliar. Eu sou dono de mais uma empresa, tenho outros negócios também, e eu tenho tempo neles para pensar nos negócios, para ir em frente, sempre delegando e confiando nas pessoas. Então, tá aí o meu depoimento, volto a falar mais uma vez. Eu sou uma pessoa que testa e que vive o que está falando aqui para vocês. Eu não sou uma pessoa que só imagina que as coisas vão funcionar ou que lê um livro e está vindo aqui contar uma história para vocês. Eu estou contando aqui sobre o meu dia a dia. E aqui é assim que funciona. Se não funciona assim para vocês, eu espero que eu tenha inspirado vocês de alguma forma, tá bom? Então, é isso. Por hoje é isso que eu tenho para falar sobre os perigos da centralização das decisões. É isso. Quais são os benefícios, os resultados de conseguir descentralizar essas decisões? Eu já compartilhei com vocês. E agora, meus amigos, eu quero saber de vocês quais são as dúvidas, o que vocês acharam das aulas, dessa aula. Foi relevante para vocês? Mexeu com a cabeça de vocês? Vocês estão motivados? Ficou alguma dúvida sobre o conteúdo? Tem alguma outra dúvida sobre qualquer coisa que envolva o restaurante? Tenho aí alguns minutos e é a hora de aproveitar e perguntar. Por favor, mandem bala aí que eu estou esperando as perguntas, tá bom? Ó, vamos lá, o José. O José falou assim, tentei implantar essas regras no meu restaurante, aquele que fechei, mas tentei só implantar falando e não criei as regras no papel. Erro comum, tá bom, José? Veja, é importante também frisar isso, sabe? Quando você é gestor e você decide implantar alguma coisa, só vai dar certo se você for o exemplo. Não tem outro jeito. Ou você é o exemplo e mostra que aquilo é o que você quer para a tua empresa, que aquilo é o que você almeja para a tua empresa e que aquilo realmente vale a pena, ou ninguém vai acreditar. Tem que partir de você e você tem que ser o exemplo. Então, se você tentou implantar, mas não escreveu, não vale de nada. Lembre bem, negócio sempre tem que ter algum registro. Senão fica a tua palavra contra a do cara e isso pode ser problema depois. Então escreva. Eu tenho o regulamento que eu entrego para todo mundo aqui, que são várias páginas, e tem um resumo das principais regras aqui de dentro da casa, colada na parede, lá dentro do vestiário deles, para todo mundo ler todo dia e não ter o que falar, tá bom? Então, fica a dica aí. Eu não sei se você já abriu outra empresa ou se ainda está pensando em abrir, mas na próxima, escreve tudo lá, tá bom? O Amilcar falou assim, a melhor aula que eu já assisti até agora. Poxa, Amilcar, que alegria, hein? Muito obrigado, fico muito feliz. É isso que me faz
continuar a vir aqui toda segunda-feira e compartilhar o que eu sei. Se eu conseguir fazer um de vocês, todos dessa galera que está aqui assistindo a minha aula hoje, sair daqui uma pessoa melhor, sair daqui motivado, eu já estou com a minha missão cumprida, tá bom? E se você puder, quando aparecer essa aula lá no YouTube, vai lá e escreve, essa foi a melhor aula que eu já assisti, que isso faz com que as pessoas vejam que a minha aula realmente existe e que isso vale a pena e etc. E faz crescer o canal. Eu não cobro nada para dar essas aulas, mas isso me ajuda muito, que daí a minha mensagem começa a ir mais longe e a gente vai conseguir ajudar outros donos de restaurante também, tá bom, Amilcar? E isso vale não só para Amilcar, para todo mundo. Se gostou, vai lá no meu canal, dá um joinha, escreve um texto lá, um depoimento, que me ajuda muito, ajuda que as pessoas percebam que eu realmente não estou enganando. Hoje em dia na internet tem muito esse negócio de enganação, de gente que diz que faz e não faz, etc. Então, se vocês simpatizam comigo, me ajudem a mostrar para os outros que realmente vale a pena, tá bom? César Arthur Florencio, me diga, é uma boa oferecer uma porcentagem para os colaboradores? É uma ótima. Motivação financeira é uma das coisas que mais funciona, César. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes a ganância toma conta. E quando a ganância toma conta, as pessoas esquecem as regras, esquecem o que é melhor para o restaurante e passam a pensar só no bolso. Então você precisa estruturar o teu restaurante com regras e normas para que todo mundo entenda o que é um bom atendimento, para que todo mundo entenda como é que funciona para ganhar essa porcentagem, para aí sim dar a porcentagem. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter regras também. Para tudo tem que ter regras escritas. Então, quais são as regras? Quais são os critérios? Eu, por exemplo, tenho aqui vários critérios para fazer a premiação para que ela seja justa. Talvez no futuro eu possa dar uma aula só a respeito disso, tá bom? Mas essa é a dica que eu tenho para te dar. Primeiro, regras. Depois, grana, tá bom? Senão, sobe para a cabeça a ganância e depois é só dinheiro, só o bolso próprio e não é a empresa. Aí vira uma bagunça, começam a dar um tiro um no outro aí e deixam de trabalhar em equipe e quem é prejudicado é a empresa, não só você como gestor, tá bom? Isso também falo com conhecimento de causa, já aconteceu comigo aqui, tá? José, aula perfeita. Poxa, muito obrigado mesmo. Vai lá, escreve lá para mim que me ajuda muito. Dá o joinha lá no canal, escreve, pô, sensacional. Obrigado. Marcelo, muito boa aula. Obrigado mesmo, de coração. José, o Empretec é um bom curso de gestão, é um ótimo curso de gestão. Ali eles fazem você pensar sobre várias coisas, sabe? Mas várias coisas mesmo. Não só sobre o que eu estou falando aqui, né? Então, vale a pena. Eu não fiz, mas tenho amigos que já fizeram e que deram ótimos relatos, assim, eu acho bem bacana. Qualquer tipo de conhecimento, né? Então, esse não para nunca. César, grato. Ô, Cezão, o Ushuaia, não sabe, César Arthur, tá louco, cara? Não sabia que era você? Para quem não sabe, o César que escreveu aqui, que é o César do Ushuaia, é meu aluno do curso Gestor Faixa Preta. Tive lá visitando ele, pô, cara ímpar aí, sensacional. Obrigado por estar aí na aula mais uma vez, hein, Cezão? Marcelo, tem um projeto de um restaurante para inaugurar em novembro. Essas aulas estão me ajudando muito para ter clareza nessa nova empreitada. Obrigado, Judy, você é o cara. Pô, Marcelo, que legal, cara. Pois manda para mim uma mensagem, ou aqui no chat, ou pelas minhas redes sociais, me contando como é que é esse projeto aí, e quem sabe, se eu puder ajudar de mais alguma forma, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar. Se tiver alguma dúvida, manda lá para mim, no Facebook, no Instagram, eu vou responder com o maior carinho, e pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou acabar respondendo, tá bom? E parabéns pela iniciativa, cara, parabéns mesmo. Olha lá, César, você é campeão. Ô, César, que alegria, cara. Acho que sabe uma das coisas mais legais, agora eu vou dar um depoimento aqui, uma das coisas mais legais de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, que é trocar conhecimento, é trocar informação, é que a gente acaba conhecendo pessoas muito legais e acaba fazendo alguns elos, acaba, enfim, né? Então, para mim é uma alegria enorme receber vocês aqui. Eu sei que alguns eu nunca vi pessoalmente, mas eu trato todo mundo com o mesmo carinho. Eu queria muito que quando eu comecei o meu restaurante sem ter experiência, tivesse alguém com o conhecimento que eu tenho hoje me ensinando, e é por isso que eu estou aqui ensinando vocês. Então, se eu puder ajudar mesmo, pô, é um prazer enorme, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Senão vamos encerrar, hein? Aproveitem que eu ainda tenho um tempinho. É hora de mandar a bala. Quem mais? Olha, vou encerrar.
Ô César, teus gerentes estão assistindo a aula, os dois guris lá que você me apresentou, esqueci o nome deles agora, eles estão aí também? Opa, mais uma boa aqui agora, ó. Se houver um caso de namoro na equipe. Tá, é o seguinte, sobre namoro, sobre relacionamento, sobre várias coisas que acontecem aí. No meu regimento, tem uma cláusula lá que diz que eu não contrato cônjuges, namoradas, filhos, enfim, parentes de primeiro grau, de nenhuma hipótese. Por quê? Porque quando você contrata a esposa de um funcionário, se você tiver que dar o esporro num ou tiver que mandar um embora, você vai perder dois. Isso é lei, não adianta, vai acontecer. Então, assim, por melhor que sejam os dois, gente, não faço, tá? Isso não tem nada na legislação que diga que não pode, mas eu optei por isso, por já ter tomado alguns tombos por causa disso, né? Com relação a começar um namoro enquanto se os dois se conheceram dentro do trabalho, aí tem que ter muita clareza, né? Tem que ter muita clareza. Eu tô com um caso desse aqui agora, tive que chamar os dois e falar, olha, gente, vocês têm total direito de namorar, de fazer o que vocês quiserem, da porta para fora. Aqui dentro vocês continuam sendo meus funcionários, o lugar de vocês no organograma, você está nesse aqui, você está nesse aqui, então você não vai para esse setor e você não vai para esse setor, entenderam? E colocar os pingos nos is. Se tiver as regras muito claras, eles vão saber quais são as punições e as implicações para caso eles escorreguem. O problema maior é caso não tenha, né? Aí pode acontecer de se pegarem num canto, aí, enfim, né? Várias coisas que todo mundo sabe que pode acontecer. Mas o importante é ter clareza, né? É ser muito claro. Não esperar que eles entendam o que você pensa. E sim você falar para eles para deixar muito claro o que pode e o que não pode. Aí você vai ter todo o direito de cobrar, tá bom? Mais alguma? Se não, vou encerrar. Agora já está fazendo quase uma hora que a gente está aqui falando, né? Já dá o tempo limite da aula, mas ainda tem mais 5 minutos. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem bastante gente de olho aí, não estão fazendo pergunta, galera. Aproveitem, a melhor oportunidade, né? Então, ao vivo aqui, só vocês e eu, estou aqui pronto para responder, e a resposta é na hora, hein? Não precisa mandar nada. Então, já que não querem fazer perguntas, quem não escreveu aí me diga, foi relevante o conteúdo? Vocês gostaram disso? É interessante para vocês essa linha? Tem alguma sugestão de conteúdo para as próximas aulas? Escreve aí, que aí, quem sabe, eu posso fazer uma aula específica para alguma dúvida que você tem. Então, vamos aproveitar esses últimos minutinhos aí para escrever sugestões para as próximas aulas e etc. Estou preparando um material legal aí de bônus e também tenho feito alguns stories contando da minha rotina, como é que é o dia a dia, dando algumas dicas, etc. Se vocês quiserem também, sigam no Instagram lá, que aí vai ter nos stories lá bastante coisa. Eu lembro das aulas, eu vou contando algumas coisas que acontecem na minha vida aqui e que talvez possam ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Francisco, muito boa aula. Tenho um restaurante há 14 anos e já passei por vários problemas como esse, viu, Francisco? Que legal. E você se sentiu motivado aí, algumas coisas, consegui responder algumas dúvidas que você tinha nesses 14 anos, que eu acho que esse que é a maior vitória, né? A gente poder corresponder um ao outro. José, espero um dia lhe conhecer pessoalmente. Você é um cara que traz muita confiança. Pô, José, com certeza. Eu tenho certeza que logo, logo a gente deve se conhecer, se cruzar por aí em algum lugar, né? Eu sempre estou rodando aí por aí. Uma hora dessa a gente pode se conhecer com certeza, né? Você é um pouco de longe, né? Eu lembro que você falou lá embaixo, não lembro direito a cidade, mas enquanto você estiver nas minhas aulas aí, com certeza, sempre que puder, eu vou visitar, assim como fiz com o César, aí vou visitar os alunos também. A Rosilene disse que tirou várias dúvidas. Que bom, fico feliz. Então já sabe, né, Rosilene? Toda segunda-feira, 8 da noite, tem aula ao vivo, tá bom? Não esquece. Isso aí, José de Maceió. Pô, é um pouco longe, José, mas eu vou, hein? Eu não tenho medo de viajar, adoro viajar. Pessoal, então, já que não tem mais perguntas, já que não estão mandando sugestões, vamos encerrar. Muito obrigado por todos vocês terem dedicado seu tempo por estarem aqui. Muito obrigado mesmo. Eu
sou muito grato por poder compartilhar o que eu aprendi com vocês. Tenho muito a agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui, de vocês me ouvirem, me darem esse tempo de vocês durante o dia em meio a essa rotina tão corrida. Quero dizer que é um prazer e que toda segunda-feira eu vou estar aqui. Fiquem de olho nas minhas redes sociais, sigam o Instagram, curtam o Facebook, se inscrevam no canal que vem muita novidade por aí. Esse negócio está crescendo muito, eu estou cada vez mais contente aí. Eu acho que a gente tem muito aí para contribuir ainda com vocês, tá bom? Muito obrigado, uma boa semana a todos, bons negócios e lembrem, se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem me mandar lá, que mais cedo ou mais tarde eu vou responder vocês, tá bom? Até a próxima segunda, pessoal. Um abraço!